Ok. André Ventura já reagiu à composição do novo governo. Vamos ver. Uma nota muito breve. Primeiro para saudar os novos membros do governo que foram hoje conhecidos. Aposto que ele vai saudá-los primeiro e depois vai malhar neles. Obrigado. Em nome do Chega, da sua bancada parlamentar, desejar muita sorte no exercício das funções, a melhor competência e também o maior empenho ao serviço de Portugal. A sorte do governo será a nossa sorte, de todos, na resolução de problemas urgentes no país, que passam desde a saúde, à habitação, à educação, à resolução de temas urgentes que apelo a este governo que faça no âmbito das forças já vejo isso com mais atenção. Da crise da saúde e do aumento das pensões. Espero que sejam prioridades neste governo. Certo. Não queria também deixar de dizer o que parece evidente hoje ao país, olhado... Estava a tocar um Samsung lá atrás, não sei se repararam. Vamos passar outra vez. E do aumento das pensões. Espero que sejam prioridades neste governo. Não queria também deixar de... A única coisa que eu vos posso dizer é para usarem o código de XI para 10% de desconto no site da Samsung, qualquer compra, meus amigos. Portanto, se quiserem comprar um frigorífico ou até mesmo um Samsung Galaxy S24 Ultra, tem o código de desconto de XI em Caps Lock para 10% de desconto. Dizer o que parece evidente hoje ao país, olhada para a composição do governo. A primeira é de que é um governo eminentemente partidário. Isto é, Luís Montenegro optou por fazer um governo composto essencialmente por figuras da cúpula do PSD, figuras da sua proximidade, mas isso não é habitual. Círculo político de proximidade, o que talvez as circunstâncias políticas o possam justificar, mas mostra uma insuficiente capacidade de ter ido à sociedade civil buscar, conforme tínhamos apelado em campanha eleitoral, a personalidades independentes, com experiência e com um currículo que pudessem prestigiar ministérios tão importantes, desde a Justiça, passando pelas finanças, pela inovação, etc. E, portanto, revelou-se aqui alguma incapacidade do... Deixa-me só perguntar uma coisa. Porquê é que estes dois estão ali atrás? Só para tentar perceber. É porque, imaginem, o André Ventura vai prestar declarações. O que é que estes dois lá estão a fazer? E atenção, isto não é uma crítica ao Chega, porque nos outros partidos acontece o mesmo. Isto é estúpido. O que é que eles estão lá a fazer? Isto serve para todos. É esquisitíssimo isto. Ministro, agora tomará posse na próxima semana, de conseguir ir recrutar nomes com prestígio na sociedade civil, que era o que o país precisava neste momento. Por outro lado, não queria deixar de assinalar também, enfim, a quebra de uma expectativa que, pelo menos da parte do Chega, existia de termos um governo mais pequeno, como sinal ao país de corte nas estruturas desnecessárias da governação e do Estado, sobretudo do Estado político. São 17 ministérios, apenas menos um do que o anterior governo. Eu já sabia que ele ia criticar o facto de serem muitos. Montenegro podia, neste caso, ter feito bastante mais para dar ao país um eram só 10. De que estava empenhado na redução dessas estruturas, dessas gorduras, desses Há excessos sempre uma crítica do Estado. Finalmente, não queria deixar de dizer também que me parece que esta escolha, não diria precipitada, mas pelo menos esta escolha assumida, esta escolha evidente, aliás, de se rodear apenas de ministros próximos da cúpula partidária, levanta, pelo menos, algumas questões imediatas em relação à confiança que devemos ter na capacidade destes ministros de levarem a cabo as reformas que o país precisa. Pá, André, por amor de Deus, meu, repara, é assim, os ministros entraram em função no dia em que tu estás a fazer. Aliás, nem isso. Foram anunciados há minutos. Já estás a dizer que... tem uma razão doida. Os homens ainda nem em função estão. Já há desconfiança. Porque é da cúpula do PSD. E por isso esperava-se um pouco mais em matérias tão importantes como a justiça, por exemplo, que alguém estivesse mais dentro dos grandes problemas que a justiça neste momento enfrenta, mas também, por exemplo, da inovação, em que Margarida Balcer Lopes é a Ministra da Inovação, na administração interna, mas, sobretudo, acho que Luís Montenegro ficou muito aquém do que poderia ter feito hoje e do mandato que tinha para fazer essa mudança.
dando uma ideia de que quer criar uma estrutura de continuidade em relação aos vários governos de António Costa. Claro, como é lógico. Eu não sei se o Sr. Presidente da República... E tem que ter, e faz sentido que tenha. Alguma informação, alguma sugestão ou algum conselho sobre o governo que deveria formar, mas neste momento o comentário do Chega vai no sentido de, parabéns pela futurologia, com lealdade, a desejar boa sorte ao exercício de funções, mas não deixarmos de dizer... A seguir à Maia és o melhor gajo a prever o futuro. Que é um governo muito partidário e pouco de sociedade civil. Isso não fará sentido nenhum. Foi o que o jornalista lhe perguntou. Isso não fará sentido. Ele acho que ia fazer uma pergunta e, entretanto, cancelaram a pergunta que o jornalista fez. Porquê? É que a intervenção não foi toda feita. O que é que aconteceu? Porquê é que cortaram ali, estrategicamente? O que é que aconteceu? Onde é que se pode ver isto na íntegra? Desculpem lá. André Ventura fala... declaração. Seja muito partidário, ok, mas onde é que podemos ver isto? Queria ver este vídeo. Onde é que eu posso ver isto? Foi na RTP3, não foi? A que horas é que foi? Vamos lá ver outra vez. Porra. Às 18. Às 18h40 de ontem. Na RTP3, ok. Desculpem lá. Pois, parece-me que vamos ter que fazer aqui outra marosca. Porque já se está mesmo a ver, não é? Pronto. RTP3, onde é que está a RTP3? Está aqui. Foi ontem às 18, não é? Ontem às 18. E desta forma, Portugal... Para que a legislatura não se... Gostei há bocado de ouvir aqui. Evidente, aliás, de se rodear apenas de ministros importantes da inovação, alguma informação. Eu compreendo estas escolhas no contexto da fragmentação política que temos. Vai no sentido, primeiro, de, com lealdade, de uma ideia de que é importantes como a justiça, por exemplo, em que ficou muito aquém do que poderia ter feito hoje e do mandato que tinha para fazer essa mudança, dando uma ideia de que quer criar uma estrutura de continuidade em gestão ou ao exercício de funções, mas não deixarmos de dizer que é um governo muito partidário e pouco de sociedade civil. Agora. Com mais peso político, numa altura em que há esta grande divisão no Parlamento, ter pessoas com esta capacidade política? Por isso é que lhe disse, eu compreendo estas escolhas no contexto da fragmentação política que temos, mas Luís Montenegro disse desde o primeiro momento que a melhor forma de contornar a fragmentação política é governar e fazer as reformas que o país precisa. Ora, nós olhamos para os nomes que são hoje apresentados, com todo o respeito, e não são nomes que sejam vistos pelos portugueses como grandes reformistas da política. Miguel Pinto Luz, que nem ganhou o seu distrito onde se candidatou no Algarve, Margarida Balcer Lopes, que era da juventude do PSD e que acompanha Luís Montenegro, e mesmo a atual Ministra da Justiça, sejamos francos, tem algum percurso ligado à habitação e ao direito da habitação, mas não se conhece nenhum trabalho de fundo na área da justiça. Passado. Exato. As perguntas sobre nomes ligados à sociedade civil? Provavelmente foi isso mesmo. Provavelmente foi isso mesmo que aconteceu. Dado o contexto político, o Governo teve dificuldade de ir buscar nomes de prestígio da sociedade civil que aceitassem o papel de fazer essas reformas, porque criou-se a expectativa de que este Governo durará pouco. Mas porquê é que se criou a expectativa de que este Governo durará pouco? Porque Luís Montenegro foi incapaz de fazer as convergências e os acordos para ter um Governo de reforma, de unidade e que toda a gente acreditasse que duraria 4 anos. Porquê é que eles tiraram esta parte do vídeo? Se tivesse acontecido, teríamos pessoas, personalidades, homens e mulheres de muito maior prestígio, de muito maior empenho e reconhecimento da sociedade civil. Tinha sido esse o governo que o Chega teria proposto. Claro. Estabilidade. Isto é que, eles tiraram isto propositadamente porque já se sabia que eram eles a pedir taxos outra vez. Foram eles que não foram em capacidade de se juntarem com o Chega porque precisávamos de cargos. Chega no governo. Era preciso o Chega no governo de fazer estas reformas. Pá, eles não foram. E com a convergência... Eles já nem querem por isto. Temo que seja um governo muito ligado ao passado
E que isso seja ao passado e que isso seja um peso, então, para as reformas? Acho que, sobretudo, Luís Montenegro optou por não fazer um governo reformista. Porque nós temos na sociedade civil, desde a academia até outras instituições, pessoas da área da direita, quer do Chega, quer do PSD, quer da área do liberal, de pessoas que com trabalho académico, com estudos, tinham proposto várias reformas na área fiscal, na área da economia, na área da estrutura empresarial do Ministro Estado. da Educação. Nenhuma dessas pessoas provavelmente Pedro aceitou Pinto. ser ministra Tem ou perfil ministro deste governo. Portanto, de continuidade apenas, porque recupera uma estrutura de António Costa, do último governo, de fazer um governo essencialmente partidarizado. Ora, nós já vimos que É assim, governos essencialmente... Não, a sorte disto tudo é que não vamos esquecer estas declarações de André Ventura quando chega a começar a nomear um governo. Quando chega a nomear governo, nesta altura vamos nos lembrar destas declarações de André Ventura para ver quem são as pessoas que o André Ventura escolhe e mais tarde ainda vamos saber que trabalho fizeram. É isso que eu quero perceber. Partidarizados não correm assim muito bem, conforme vimos com o último. E isso é algo que nos deve deixar, pelo menos, preocupados. Acho que as circunstâncias políticas podem ter ditado Vamos isso, todos lembrar-nos. Se há um responsável por estas circunstâncias políticas e parlamentares, é Luís Montenegro e será ele o responsável por este governo. João Blanco. Uma primeira... Pronto.